Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Bidarange e hoje eu trago para vocês mais um vídeo explicando questão de circuitos elétricos. Antes de começar, gostaria de pedir para vocês se inscreverem, compartilharem, dar o like, comentarem para dar uma força no canal e ajudar outras pessoas que também tenham dúvidas no assunto, beleza? Bom, aqui eu trago para vocês uma questão que representa uma situação hipotética, né? Que em um laboratório foi montado o circuito da figura abaixo para medir a indutância L de uma bobina e a resistência R do seu enrolamento. Ok? Então, como vocês podem ver aqui, foi montado um circuito em série de uma fonte de tensão alimentadora alternada, né, com uma frequência de 60 Hz, em série com uma bobina e em série com um resistor. E foi feito as medidas das tensões com um voltímetro, ou seja, a tensão VAC, que é a tensão da fonte alimentadora, foi de 120 volts. A tensão VAB, que é a tensão da bobina, foi encontrado, apresentado no voltímetro com 84 volts. E a tensão VBC foi encontrado com o voltímetro 70 volts, beleza? E o que acontece? Bom, na letra A ele fala, um aluno observou que o valor VAC era diferente do valor da soma das tensões VAB e VBC e afirmou, as medidas são incoerentes, portanto devem estar erradas. Analise essa afirmativa. Bom, o que ele fez aqui? Ele achou que a tensão aqui da fonte alimentadora ia bater com a soma das quedas de tensão dos componentes, ou seja, ele viu que o 120 volts é diferente de 84 mais 70 volts, ou seja, 120 volts da medida de AC é diferente de 84 VAB mais 70 volts VBC, ok? Ele viu que é diferente, a gente vai ver isso mais à frente. E também, na letra B, ele pede, determine o valor da resistência R do enrolamento da bobina. Então, o que acontece? Essa bobina aqui não é um indutor ideal que a gente costuma ver nos exercícios teóricos. É uma bobina que ela tem uma resistência interna, é uma bobina que ela não é puramente imaginária, ela vai ter tanto uma parte real quanto uma parte imaginária. Ou seja, vai ter uma resistência do seu enrolamento e também vai ter a reatância indutiva dentro dela, beleza? Que a gente vai ter que considerar. Ok? E ele pede para calcular essa resistência interna do enrolamento. Beleza? O que vai acontecer? Vamos primeiro para essa letra A aqui, que é mais rapidinho de fazer. Show! Então vamos lá. Tendo aqui a situação, né, um termo super importante para a gente lembrar, né, quando for trabalhar com voltímetro, é justamente lembrar que o voltímetro mostra para o usuário o valor RMS da medição da tensão. Beleza? E como é que se encontra esse valor VRMS na situação de uma onda senoidal ou cossenoidal de nível DC nulo? Bom, ele é encontrado basicamente aplicando essa fórmula aqui que eu estou mostrando para vocês. É raiz de 2 sobre 2 vezes o valor de pico, ou em outras palavras, 70% do valor de pico, né? O valor eficaz, o valor RMS é encontrado como sendo 70% do valor de pico, beleza? Então, sabendo disso, sabendo que num componente medido num circuito em regime permanente senoidal de nível DC nulo, ele basicamente pega no visor do voltímetro e mostra para a gente 70% do valor máximo da função tensão, por exemplo, do caso, né? 70% do valor máximo que está operante no componente, beleza? E sabendo disso, as medições que foram feitas no slide anterior, né, que o aluno fez na questão, ele usou os valores RMS para fazer o cálculo, por exemplo, da soma das tensões. E aí que está o erro dele. Quando você resolve pegar justamente esses valores RMS e fazer uma comparação ou o somatório das tensões, você realmente vai perceber que o valor RMS, né, por exemplo,
O valor, quando você compara o somatório das tensões, das correntes, seja o que for, RMS, você vai ver que não bate, que não faz sentido. Você até vê que, pô, não era para ter batido usando a lei de Kirchhoff das tensões das malhas, ver que o somatório das tensões no final deveria dar zero? Então, o que acontece? A gente não pode fazer isso quando for tratar com os valores RMS medidos, não. O que a gente tem que fazer, no final das contas, é fazer o somatório das tensões em regime permanente senoidal, cossenoidal, deve ser feita na forma fasorial. Então, basicamente, a gente tem que transformar, trabalhar com todos os valores de tensão, aqui no caso, no formato fasorial. Por quê? Porque é necessário considerar o módulo e o ângulo de fase de cada uma das tensões envolvidas. Então, no final das contas, é por isso que o 120 deu diferente de 84 e 70. Porque não é assim que a gente faz somatório. A gente tem que trabalhar com cada uma das tensões, fazer um somatório de cada uma das tensões da fonte de alimentação alternada, da bobina, do resistor, cada uma delas no formato fasorial. Porque a gente tem que levar em conta o ângulo de fase e o módulo. Então, sabendo disso, eu coloquei aqui a maneira certa que tem que fazer o somatório, a lei de Kirchhoff das tensões das malhas, né? Trabalhando só com fasores. E alguns autores gostam de representar o fasor com um pontinho em cima, tá? E também tem outros autores, quando trabalham com número complexo, colocam em negrito para representar que se trata de fasor. Beleza? Então, vamos seguir em frente. Bom, vendo aqui a letra B, né? Partindo para a letra B, que foi a mais interessante para mim, é determinar o valor da resistência R do enrolamento da bobina. Ok, a gente já sabe que o valor de pico, né, é igual ao... Não, a gente viu, né, que o valor RMS é igual a 1 sobre raiz de 2, que é a mesma coisa que raiz de 2 sobre 2, vezes o valor de pico, que é aproximadamente 70% do valor de pico, né? Mas passando esse raiz de 2 aqui para o outro lado, o valor de pico também pode ser encontrado como sendo VRMS vezes raiz de 2. Show? E o que vai acontecer? A gente vai primeiramente trabalhar, a gente sabe que a gente tem que trabalhar com um formato de fasor. Então, vamos lá, vamos para cada uma das tensões aqui, mexer nelas para ficarem no formato bonitinho de fasor. O que vai acontecer? Para eu fazer isso, para eu querer trabalhar com cada uma das tensões no formato de fasor, eu vou ter que saber seu módulo e seu ângulo de fase. Os ângulos de fase a gente já adianta que a questão não deu para a gente esses ângulos de fase. A gente vai ver que não faz muita diferença no final das contas. Eu vou explicar melhor isso no final. Mas os módulos, o que acontece? O módulo você pode considerar tanto sendo os valores RMS, tá? Ou também o valor de pico, ou seja, pegar esses valores RMS aqui e passar para o valor de pico, que é basicamente fazer esse procedimento aqui, tá? Não tem problema, você pode considerar o módulo sendo os valores RMS ou o módulo sendo os valores de pico, beleza? Não há problema, você pode usar perfeitamente que o resultado no final vai ser o mesmo. Porém, você tem que lembrar de um detalhe muito importante. Não há problema de considerar os valores RMS como módulo dos fasores. Os resultados serão os mesmos. Porém, não esquecer de, na função do tempo, passar para o valor de pico. Então, no final, vamos supor que a questão exigia que você escrevesse a tensão no formato de função do tempo. O valor que multiplica o seno não é o valor RMS, é porque eu não sei vocês, mas costuma-se, na hora de transformar do fasor para a função do tempo, pegar o módulo e colocar como sendo o valor que multiplica com seno. Não, isso daí só pode ser feito quando você tiver no módulo o valor de pico. Então vamos supor que você trabalhou o tempo todo com valores de RMS. Na hora de escrever a função do tempo, você vai pegar esses valores RMS, cada um deles,
e vai multiplicar por raiz de 2 e aí sim substituir na fórmula da função do tempo, tá? Parece um detalhezinho bobo, mas isso daí, se não fizer essa mudança, é errar de bobeira, beleza? Então, é só querer destacar isso aqui para vocês, que não tem problema trabalhar com módulo sendo os valores RMS ou módulo sendo os valores de pico, tá? Não há problema, podem usar sem problema, tá? Só se lembrar desse detalhezinho importante no final, beleza? Então, vamos continuar seguindo em frente. O que vai acontecer? Eu decidi, já que ele te apresentou o valor de pico, o valor RMS, transformar de um para o outro, eu justamente peguei cada uma das tensões aqui, cada uma das tensões no formato de fasor, né? Sendo que o módulo são os valores de pico, e esse módulo sendo o valor de pico multiplicado por raiz de 2, beleza? E, na verdade, desculpa, os valores RMS multiplicados por raiz de 2 serão os valores de pico, que são o módulo de cada um dos fasores, beleza? E o que vai acontecer? Os ângulos de fase a gente não tem conhecimento, então eu deixei eles aqui com uma incógnita de cada um deles. Show? Qual vai ser o primeiro passo que a gente vai fazer para o cálculo desse circuito? A gente vai primeiramente determinar a corrente, o fasor da corrente, né? O que vai acontecer? Como a gente vai fazer o cálculo do fasor da corrente? Bom, usando a fonte, a gente não tem nenhuma impedância aqui para trabalhar, né? A gente não tem nenhum conhecimento de impedância. A bobina, também a gente não tem, a gente não sabe nem a resistência do enrolamento dela, nem da reatância para calcular sua impedância e tal, a gente também não tem. Mas o resistor, bom, a gente sabe a sua tensão, VBC, né? Aqui, ó, como vocês podem ver. A gente sabe a tensão VBC. Agora, a gente também sabe a sua impedância, que é a própria resistência. Então, fazendo uma divisão do fasor da tensão VBC, que é o fasor da tensão do resistor, pela impedância, a divisão do fasor da tensão a impedância do resistor, a gente chega nesse cálculo aqui para se determinar o fasor da corrente. Fazendo justamente aqui o cálculo, né, os módulos dividindo e os ângulos de fase subtraindo, já que se trata de uma divisão entre fasor e impedância, a gente no final chega, né, 70 vezes raiz de 2 dividido por 25, dá 70 vezes raiz de 2 dividido por 25, que é 3,96. O ângulo de fase θBC menos 0 graus, já que se trata de uma divisão, vai dar θBC, sem problema. Show! A gente calculou, a gente determinou o fasor da corrente, tá? Agora a gente vai determinar a impedância da bobina. Como a gente vai fazer isso? Bom, a gente tem a tensão da bobina e a gente tem a corrente que corre na bobina. Então, basicamente, de novo, a gente vai aplicar a lei de Ohm. A gente vai fazer a divisão do fasor da tensão da bobina pela fasor da corrente que corre nessa bobina. Então, o que vai acontecer? A impedância da bobina vai ser 84 vezes raiz de 2, ângulo de fase θB, né? Dividido por 70 vezes raiz de 2, dividido por 25, ângulo de fase θBC. Dividindo os módulos, né? Fazendo aqui, cortando raiz de 2 com raiz de 2 e dividindo 84 por 70, depois de multiplicar por 25, a gente encontra, no final das contas, 30 ângulo de fase θB menos θBC. Show? Então, beleza. Tendo isso, o que vai acontecer? Eu queria destacar aqui para vocês, porque mais posteriormente a gente vai comparar com a simulação. E no caso aqui, como a gente trabalhou, decidiu usar os fasores lá no início, sendo fasores em que o módulo é o valor de pico, todas as medidas aqui, no caso aqui, o fasor da corrente, né, que a gente vai encontrar, o módulo também vai ser valor de pico. Então, a gente decide lá no início que a gente só vai trabalhar com o valor de pico, no início determinando valores só com o valor de pico no módulo.
a gente só vai encontrar valores de pico no módulo também, como é o caso da corrente. Então, por conta de a gente ter feito essa escolha no início, o fasor da corrente em seu módulo também vai ser um valor de pico, que no caso vai ser 3,96. Sabendo o valor de pico da corrente, a gente sabe o valor RMS dessa corrente também. Fazendo justamente aquele cálculo de dividir por raiz de 2, a gente encontra aproximadamente 3,96 dividido por raiz de 2 dá 2,8 amperes. Beleza? Então, esse daqui eu só queria destacar porque mais posteriormente a gente vai fazer, comparar com a simulação os valores que encontra na simulação. Show? Então, partindo para o próximo slide, ele falou para a gente que tinha uma resistência interna do enrolamento da bobina, né? E a gente tinha comentado antes que essa bobina, então, ela vai ter uma parte real e uma parte imaginária. Tendo uma parte real e uma imaginária, ou seja, vai ter uma resistência interna e uma reatância indutiva. Ou seja, isso aqui vai justamente, a impedância da bobina, a gente pode demonstrar como sendo um número complexo de parte real e imaginária, sendo então a impedância da bobina sendo RI mais J vezes a reatância indutiva, XL, ok? Isso aqui na forma retangular. Agora na forma polar nós temos o módulo, né? Ou seja, o módulo da impedância da bobina ele pode ser encontrado como a raiz quadrada do quadrado de RI mais o quadrado de XL, né? E o ângulo de fase é o θ da bobina, né? O que vai acontecer? A gente determinou no slide anterior que a impedância da bobina também é 30 ângulo de fase θB menos θBC. Isso aqui pode ser útil para a gente. Por quê? O módulo da impedância da bobina nessa fórmula aqui é 30. Bom, e a gente sabe também nessa fórmula aqui que a impedância da bobina, o seu módulo é raiz de justamente essa raiz quadrada de RI ao quadrado mais XL ao quadrado. Então eu vou igualar o módulo dessas duas fórmulas aqui, né, dessas duas impedâncias. Então eu encontro que 30 é igual a raiz quadrada de RI ao quadrado mais XL ao quadrado. Show! Vou isolar o XL ao quadrado, porque na questão ele pede justamente o valor de RI, ok? Então, XL ao quadrado, passando para o outro lado a raiz, passando para o outro lado a raiz, ou seja, elevando 30 ao quadrado, depois subtraindo o RI ao quadrado, né? Passando aqui o RI ao quadrado, passando para o outro lado, subtraindo, e pegando o expoente ao quadrado aqui do XL, passando para o outro lado como raiz, nós encontramos que o XL é igual a raiz de 900 menos RI ao quadrado, ok? Então, guarda aí que vai ser importante para o desenvolvimento depois. Show? Bom, agora a gente vai partir para determinar a LKT da malha, ou seja, a gente vai fazer o somatório das tensões dessa malha, do jeito como o aluno devia ter feito no início, tá? Antes de tudo, vale ressaltar aqui que eu destaquei o valor aqui o VAC e da corrente que está operando no circuito. Show? Então vamos lá. VAC, fazendo o somatório das tensões, né? Há uma subida de tensão VAC mais VAC menos VAB menos VBC. Lembrando que isso daqui os termos estão no formato de fasor, não estão no formato de RMS, como o RMS somente, como o aluno fez. Todos esses termos aqui são fasores, tá? Então, fazendo aqui a LKT do circuito, a gente tem essa equação aqui. Abrindo cada uma das tensões dos componentes do circuito, a gente encontra justamente o produto das correntes, né? O produto da corrente vezes a impedância de cada um dos componentes. Então, o VAB, ele pode ser também sendo o produto da corrente vezes a impedância que existe nele.
a impedância da bobina, ok? Justamente isso aqui é a lei de Ohm, né? A tensão é o produto da corrente pela impedância. Show? Agora, o VBC também vai ser o produto da corrente que está correndo no resistor vezes a própria resistência dele, a própria impedância, que é a resistência, ok? Então aí, vezes 25. Show? Botando em evidência o I, né, o fasor corrente, a gente vai ter essa fórmula aqui. E o que vai acontecer? Passando o menos I vezes Z bobina mais 25, né, para o outro lado, e passando o I dividindo, nós temos VAC divididos por I igual ao Z bobina mais 25. Show? O que vai acontecer? Isso aqui vai ser muito importante para a gente, por quê? Quando a gente substitui o valor de VAC, que é 120 vezes raiz de 2, papapá, e o da corrente, isso aqui vai ser importante para a gente, por quê? Porque a gente vai isolar esse Z bobina aqui, como a gente vai ver no próximo slide, né? Vendo aqui, repetindo aqui a fórmula, né? Repetindo a fórmula, nós temos, resolvendo o cálculo que está aqui no lado esquerdo, nós encontramos com 42,86 ângulo de fase θC menos θBC, ok? No lado esquerdo. No lado direito, é apenas substituir o que a gente tinha visto, né? Que é justamente a impedância da bobina é o RI mais J vezes ômega XL. Show? Substituindo aqui, passando para o formato retangular. Passando para o formato retangular, eu vou substituir isso daqui, né? Isso aqui, se vocês pararem para ver, é um número complexo, né? Isso aqui, ó, a parte real daqui do lado direito, do número complexo aqui do lado direito, é RI mais 25. E a parte imaginária é justamente o XL. Então, isso aqui eu posso representar como um número complexo. Vejam, passando o lado direito, né, esse número complexo do lado direito, para o formato polar, nós temos raiz de RI mais 25, ou seja, a parte real aqui já representada ao quadrado, mais XL ao quadrado, que é a parte imaginária, ângulo de fase, θ da bobina, que a gente não sabe, ok? E o que vai acontecer? Tendo aqui a fórmula já, nós vimos anteriormente, né, analisando, a gente vai fazer só uma análise dos módulos, tá? Então, esquece os ângulos de fase, esquece. A gente sabe que o módulo do lado direito, do número complexo do lado direito da igualdade, ele é igual ao módulo do número complexo do lado esquerdo. Então, ó, igualando os módulos aqui de um lado do outro, nós temos 42,86 é aproximadamente raiz de RI mais 25 ao quadrado mais XL ao quadrado. Show? Trabalhando só com esses módulos, olha só que legal. Anteriormente a gente viu que o XL é igual a raiz de 900 menos RI ao quadrado. Pô, que tal a gente substituir isso aqui que a gente tinha conhecimento aqui no local do XL? Quando a gente faz isso, nós temos uma equação de uma incógnita só. Tendo a equação de uma incógnita só, vamos calcular justamente o valor de RI, o tão desejado valor de RI. Passando a raiz para o outro lado ao quadrado, você tem aqui 42,86 ao quadrado, né? Você encontra 1836,74. Isso aqui vai ser aproximadamente tudo que estava dentro da raiz, ok? Abrindo esse daqui RI mais 25, tudo isso aqui ao quadrado no produto notável, a gente vai ter RI ao quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, ou seja, 2 vezes RI vezes 25, que vai dar 50 vezes RI, mais 25 ao quadrado, que é 625, ok? Aí o que vai acontecer? Aqui nós temos a raiz quadrada de 900 menos RI ao quadrado.
Isso aqui, ao quadrado, corta a raiz com o expoente 2. Então, vai ficar 900 menos RI ao quadrado. O que vai acontecer? Aqui tem um RI ao quadrado menos RI ao quadrado. Corta, corta. Vai ficar RI ao... só vai ter o 50 vezes RI. Ok? 50 vezes RI. Agora, 625 e o 900 passa para o outro lado subtraindo, né? No final, a gente vai ter 311,74, que é o resultado da subtração toda aqui, dividido pelos 50 que estava multiplicando o RI que passou dividindo, ok? No final, a gente encontra que o RI, que é a resistência do enrolamento da bobina, é de 6,23 ohms. Show? Tendo esse valor aqui, já respondemos a letra B da questão. Agora, para eu complementar aqui, deixar bem completinho, eu vou calcular a indutância da bobina. E como eu vou fazer isso? Bom, vamos começar pela reatância da bobina. A reatância é indutiva da bobina, né? A reatância indutiva da bobina, a gente tem aquela fórmula já pronta, que é raiz 900 menos RI, né? O RI é 6,23. Substituindo o RI por 6,23, resolvendo esse cálculo aqui, a reatância indutiva vai ser 29,35 ohms. Show? Tendo a reatância indutiva sendo 29,35 ohms, agora qual é a fórmula da reatância indutiva? Ela é o produto da frequência angular operante no circuito, a frequência angular, né, operante no circuito, pela indutância do indutor, ok? A indutância pela indutância, né? Tendo essa fórmula aqui já estabelecida, o ômega é igual a 2 vezes π vezes F. Bom, o F a gente sabe que é 60 Hz, porque é dado na questão. O L é o que a gente quer determinar. E a gente sabe, a gente acabou de calcular que a reatância indutiva é igual a 29,35. Bom, vamos lá. De acordo com a figura, F é igual a 60 Hz. Então, substituindo aqui cada um dos termos que foi apresentado, então vai ficar 2 vezes π vezes 60 vezes L. É igual a 29,35. Show? Passa isso tudo aqui, 2 vezes π vezes 60 para o outro lado dividindo, só isola e deixa isolado o L. No final, a divisão vai mostrar para a gente que a indutância da bobina é de 77,85 mH. Pronto, a gente acabou de calcular também a indutância da bobina. Bom, agora, no final das contas, a gente já calculou a resistência interna da bobina e a indutância da bobina também, ok? Então, basicamente, terminaria aqui a questão, né? A gente teria já a resposta que ele pediu e ainda teria o complemento do que o aluno estava procurando no início da história, né? A indutância da bobina e sua resistência interna. Agora eu quero trazer para vocês, sabendo disso, eu vou mostrar para vocês o teste na simulação. Bom, montei aqui, como vocês podem ver, né, no simulador o projeto da questão, no circuito da questão. E o que vai acontecer? Qual foi meu objetivo, meu intuito para eu poder fazer a testagem no simulador? Bom, é justamente sabendo a indutância da bobina e a resistência interna da bobina, que a gente calculou, né? Tendo aqui, né, eu fiz o modelo representativo do que seria propriamente a bobina, um indutor em série com um resistor. Testar esses dois valores da indutância e da resistência, teste, né, que a gente encontrou na teoria, e ver se com esses valores vai bater as medições de tensão e corrente que a gente esperava nos cálculos e por consequência também bater com o que foi do experimento hipotético, lá do enunciado da questão, né? Então, o que acontece? Eu tenho aqui o circuito, né, já montado, a fonte de tensão alternada com a frequência de 60 Hz. Esses aqui, ó, esses símbolos aqui com um V no meio e um A, são os voltímetros, tá? Os voltímetros medindo justamente as mesmas medições que foram feitas pelo aluno da questão, medindo a fonte,
medindo a bobina, porque esse aqui é o modelo representativo da bobina, e o do resistor também, tá? Então, cada um dos componentes está sendo medido sua tensão com os voltímetros aqui, beleza? Aqui está o amperímetro também, o amperímetro para a gente analisar a corrente para comparar com o que a gente esperava e usou nos cálculos teóricos, tá? Então, o que vai acontecer? Eu vou mandar aqui simular o circuito, né? Na verdade, não vou mandar, né? Só vou mostrar aqui os resultados da simulação que eu obtive para vocês analisarem junto comigo. Bom, o que acontece? A fonte de tensão aqui, eu tive que configurar ela para o valor de pico de 170 volts, ângulo de fase 0 e frequência 60 Hz. O que acontece? Lá no enunciado da questão, não sei se vocês lembram, mas a fonte de tensão, o valor RMS que foi apresentado, né, como vocês podem ver aqui, o valor RMS era de 120 volts medidos na fonte de tensão. Bom, sabendo aqui que aqui se trata de um valor RMS, eu posso calcular o valor de pico. Então, o valor de pico vai ser encontrado como? Tendo o valor RMS, eu multiplico por raiz de 2, eu encontro aproximadamente 170. Show? Então, lá na hora de configurar a fonte de tensão, eu configurei com o valor de pico de 170. Show? Coloquei uma função senoidal, né, para a gente testar para o circuito operar no regime permanente senoidal, com a frequência, né, já que 2 vezes π vezes 60, que é o 2πf, que também é o ômega, né, a frequência é de 60 Hz. E como no enunciado da questão ele não informou os ângulos de fase, o ângulo de fase aqui que eu escolhi para a fonte de tensão é de uma defasagem 0 graus, beleza? E o que acontece? Eu aqui em cada um dos termos, cada um dos valores calculados, né, cada um dos fasores, como vocês podem ver aqui, todos eles foram mostrados justamente o módulo e o ângulo de fase. O módulo e o ângulo de fase. E o que acontece? Aqui no caso, o módulo e o ângulo de fase, o módulo aqui que ele está mostrando para a gente são só valores de pico. Entendeu? Aqui no amperímetro voltímetro do meu simulador, ele não mostra o valor RMS. O módulo daqui que ele está mostrando são valores de pico, tá? Então, logicamente, a gente vai ter que converter para o valor RMS e comparar com o enunciado da questão lá no início, tá? Então, só quero destacar para você que esses módulos aqui são valores de pico, beleza? E o ângulo de fase, calma que a gente vai ver como apareceu esses ângulos de fase aqui, né? Só quero destacar antes de tudo que a defasagem da fonte de tensão era de 0 graus, já que a questão não informava nada não informava nada do valor do ângulo de fase no próprio enunciado da questão, beleza? Então, vamos lá. O que acontece? Sabendo que a gente encontrou lá no simulador só valores de pico, eu vou pegar cada um dos valores de pico e passar para o formato RMS, para eu saber qual é o valor RMS das medições das tensões e correntes no circuito. Então vamos lá, o que acontece? A gente viu aqui, eu acabei de explicar que a fonte de tensão alternada, eu coloquei o valor de pico de 170, porque o valor RMS era de 120 e não tem muito o que mudar, né? Eu só fiz a conversão aqui como eu expliquei para vocês. Mas, por exemplo, o valor da tensão da bobina. No simulador, ele encontrou 118,98. Bom, sabendo disso, isso aqui é um valor de pico, eu vou passar isso aqui para o valor RMS. E como eu vou fazer isso? Eu vou pegar aqui, ó, o 118,98, dividir por raiz de 2, dá aproximadamente 84,13 volts. Bem próximo do que se esperava, uma diferença de menor do que 10% de diferença em relação ao que foi do enunciado da questão, que era 84 volts. Beleza? Vou fazer a mesma coisa para a tensão do resistor, que é 99,2 volts, valor de pico, passando para seu valor RMS, é 70,14 volts. Também bem próximo do que era do enunciado da questão, do que foi o que aconteceu na hora do experimento daquele aluno do enunciado, né? Então, bem próximo, praticamente igual.
O VAC-RMS foi o da fonte, que eu já tinha explicado, e o da corrente, na teoria, não sei se vocês lembram, mas na teoria a gente calculou que o IRMS teórico, que a gente estava usando na teoria, que a gente calculou na teoria, foi de 2,8 amperes. A gente fez aqui, o simulador encontrou 3,97, dividido por raiz de 2, dá aproximadamente 2,81 amperes. Também muito próximo do que se esperava nos cálculos. No simulador mostrou para a gente que quando a gente usa a resistência da bobina de 6,23 e a indutância 77,85 mH, nesse modelo aqui representativo do que seria a bobina, a gente percebe que os valores de tensão e corrente batem direitinho com o que se esperava e o que foi proposto no enunciado. Então, pelo visto, na verdade, a gente percebe que o simulador mostrou para a gente que, na verdade, seriam esses os valores corretos de resistência interna da bobina e indutância da bobina. Beleza? Agora, quanto a esses ângulos de fase, eu queria fazer um a mais aqui do vídeo e explicar como aparecer esses ângulos de fase e utilizar nos nossos cálculos com os valores que a gente tem para ver se batem direitinho com os ângulos de fase, ver como eles surgem, né, para a gente comparar. Então vamos lá. A gente vai analisar as fases do simulador, né? Na verdade, a gente vai fazer uma análise das fases dos fasores de tensão e corrente nesse modelo de circuito, beleza? Então, antes de tudo, vamos lá, vamos começar pelo básico, né? A gente tem aqui cada ângulo de fase aqui, a gente vai ver como a gente determina, como nos cálculos a gente vai ver que vai bater com o simulador. Antes de tudo, vamos pensar aqui na impedância da bobina. A gente viu anteriormente que a bobina tem uma parte real e uma imaginária, que a parte real é a resistência interna e a parte imaginária é a reatância indutiva, né? E a gente viu que o modelo, a forma polar do modelo ficou desse formato aqui. Show? O ângulo de fase da bobina, ele é achado como? Ele é calculado como o arco tangente da impedância da reatância indutiva dividida pela resistência interna da impedância da bobina. Show? Dividido pela resistência interna, que é a parte real da impedância da bobina. Ok? Show. É assim que a gente calcula o θ da bobina, o ângulo de fase. A gente sabe que o RI e o XL é respectivamente 6,23 e 29,35. Show! Vou substituir isso aqui dentro dessa fórmula. Arco tangente dessa divisão desses dois valores vai dar 78,02 graus. Maravilha! A gente então, no final, a gente já tem a forma retangular e a forma polar de representar a impedância da bobina perfeitamente. A parte real, a forma retangular é essa fórmula aqui, 6,23 mais J vezes 29,35. E a sua forma polar é 30 ângulo de fase 78,02 graus. Tá? Isso aqui é a impedância da bobina. Show? Sabendo disso e assumindo que a fonte de tensão tem defasagem 0 graus, ela vai ser a posição do seu ângulo de fase, vai ser o de referência, né? Vai ser 0 graus. Ela não vai ter a gente vai considerar que ela não tem nenhum adiantamento, nem nenhum atraso em relação ao nosso eixo de referência. A gente vai usar isso aqui a nosso favor. A gente vai basicamente aplicar o divisor de tensão. Para quê? Para calcular o fasor da tensão da bobina, que é o VAB, que até então a gente só sabia o seu módulo. O ângulo de fase ficou por fora, a gente não tinha ideia qual era o ângulo de fase lá naqueles cálculos antes dessa simulação que eu mostrei para vocês. Então, através desse divisor de tensão, que a gente vai poder descobrir o ângulo de fase. Como? A impedância da bobina a gente calculou no slide anterior, que é 30 ângulo de fase 78,02 graus. A impedância da bobina, na forma retangular, é 6,23 mais J vezes 29,35. Maravilha! O que vai acontecer? Aqui, por conta da gente ter dois componentes
insere, né, dois componentes que eu falo teoricamente, né, é o que eu falo na forma teórica, dois componentes teóricos, ou seja, uma bobina insere com o resistor, a gente vai então por divisor de tensão. E ela, na verdade, esses dois componentes estão percorridos pela mesma corrente, ou seja, estão em série. Por a gente ter a bobina em série com o resistor, a gente vai justamente pegar a tensão da bobina e dividir pela soma da impedância da bobina com a resistência do resistor e multiplicar pela tensão total desses dois pontos, que é o da fonte de tensão alternada. Então, voltando aqui porque eu tinha falado, o motivo de ter esse 25 é porque o resistor aqui está em série com a bobina e só tem a bobina e o resistor como componentes de queda de tensão aqui. E eles estão sendo percorridos pela mesma corrente, tá? Então esse 25 veio desse resistor, beleza? A tensão total, que é a tensão da fonte, né? E o cálculo que a gente fez o tempo todo até agora foi usando valores de pico. Logo, eu vou usar a tensão da fonte, o fasor da tensão da fonte, como módulo 170, ângulo de fase 0 graus. Show? Então, resolvendo esse cálculo aqui todo, a gente vai ter o produto dos módulos em cima, que vai dar 5.100, ângulos de fase somando, porque é um produto, 78,02 mais 0 graus dá 78,02, e embaixo vai ficar juntando aqui, transformando tudo aqui embaixo, né? Porque vai formar um número complexo. Na forma retangular, vou passar para a forma polar, que vai dar 42,86, ângulo de fase 43,22 graus. Fazendo a divisão dos módulos, agora 5.100 dividido por 42,86 dá 118,99. O ângulo de fase 78,02, como é uma divisão, subtrai 43,22 graus, 78,02 dividido menos 43,22 graus vai dar 34,8 graus, 8 graus, tá? E assim a gente determina o fasor da tensão da bobina completo, tendo seu módulo e ângulo de fase. Sabendo disso, a gente compara com o do simulador. O simulador ele calculou como sendo 118,98, ângulo de fase 34,81 graus. Ou seja, praticamente igual ao que a gente esperava nos cálculos, e a gente percebe que está fazendo sentido o cálculo teórico batendo com também o ângulo de fase da simulação. Beleza? Então eu só queria fazer esse complemento também com os ângulos de fase. Show? O que acontece? Agora a gente vai partir para o cálculo do fasor da corrente, tentar descobrir o ângulo de fase também da corrente, né? Do fasor da corrente. Então, sabendo que o fasor da tensão da bobina é esse daqui, a gente vai justamente achar o fasor da corrente como a divisão do fasor da tensão da bobina dividido pela sua impedância. Fazendo esse procedimento que a gente já sabe os dois fasores completinhos, tanto módulo quanto fase, a gente resolvendo esse cálculo, 118,99 dividido por 30, vai dar 3,97. E o ângulo de fase, 34,8 graus, menos 78,02 graus, vai dar menos 43,22 graus, 22 graus, ok? Olha só no simulador, o simulador ele calculou praticamente igual a gente, ó, 3,97 o módulo e ângulo de fase menos 43,2 graus. Maravilha! O que a gente vai partir agora para o final é justamente agora saber de onde vem o ângulo de fase do resistor. A impedância do resistor é puramente real, então é 25 ângulo de fase 0. Na verdade, a gente vai calcular o ângulo de fase do fasor da tensão do resistor, tá? Então, aqui no cálculo, voltando, vai ser 25 ângulo de fase 0, vezes o fasor da corrente, lei de Ohm, tá? O fasor da corrente a gente literalmente acabou de calcular. Então, substitui isso aqui no cálculo, na fórmula aqui embaixo, para calcular o fasor da corrente, da tensão do resistor. Então, fazendo o produto dos módulos, vai ser 25 vezes 3,97, vai dar 99,25, e 0 graus menos 43,22 graus
vai dar menos 43,22 graus. Show? Calculamos mais um fasor completinho com seu módulo e ângulo de fase, ok? Batendo praticamente igual com o da simulação, do simulador, que é 99,2, ângulo de fase menos 43,2 graus, beleza? Então, você percebe que todos os cálculos do módulo e ângulo de fase deu um erro percentual muito menor que 10%, para vocês terem uma noção de que esse valor de indutância e esse valor de resistência é aprovado que foram esses valores de indutância e a resistência interna da bobina, a resistência do enrolamento da bobina, que estavam presentes naquele experimento hipotético do experimento ilustrativo apresentado no enunciado da questão, entendeu? Naquela situação que o aluno no laboratório estava trabalhando, beleza? Então, o que acontece? Para finalizar aqui, botei aqui de novo cada um dos módulos que foram calculados, eu coloquei aqui a conversão do valor de pico, que são esses do numerador, para o valor RMS, que eu coloquei aqui depois da igualdade aproximada, ok? Para vocês compararem, que está bem próximo do que foram medidos medidas obtidas com voltímetro pelo aluno do enunciado da questão. Botei aqui também a testagem no simulador dos valores, tá? Para vocês verem como é que ficou. E o que acontece, né? Coloquei aqui também um formato já convertido dos fasores, de cada um dos fasores de tensão e corrente presente no circuito, sendo que cada um deles, o módulo e o ângulo de fase já agora completos, já definidos para terem já como deixar a questão completa, mostrar para vocês como se obtém os ângulos de fase também, não só a resistência interna da bobina, como também a indutância, mas também eu queria mostrar para vocês como se calcularia esse ângulo de fase, beleza? O que vai acontecer? Eu queria completar aqui com vocês aqui uma coisa importante para abordar com vocês, né? Não necessariamente o ângulo de fase da tensão que eu estabeleci aqui para a fonte de tensão no meu simulador é necessariamente o que foi configurado lá pelo aluno no laboratório, na situação hipotética, tá? O que eu fiz praticamente aqui foi, mesmo não sabendo se foi 0 graus que ele configurou lá no simulador, lá no experimento laboratório que foi montado, eu posso assumir como a tensão da fonte de tensão, ela seria meu eixo de referência. Então, o que acontece? Se o aluno da questão no laboratório tivesse optado em usar outro ângulo de fase, ou seja, deslocar o eixo de referência e causar uma defasagem na fonte de tensão, poderia também, tá? Eu quis estabelecer que o eixo de referência estaria justamente causando defasagem zero na fonte de tensão alternada. Mas qual é o principal ponto aqui, né? Se o aluno ele optou em trabalhar com outro ângulo de fase da fonte de tensão alternada, logicamente esses ângulos de fase aqui dos outros componentes do circuito também estariam diferentes, tá? Mas o mais importante de tudo que eu quero trazer, por que eu estou falando isso? Porque o mais importante de tudo é que mesmo esses valores estando diferentes, a defasagem de cada um dos fasores que estão sendo apresentados aqui seriam exatamente esses valores aqui em relação à fonte de tensão, o fasor da fonte de tensão alternada. Então, o que eu estou basicamente mostrando para vocês aqui? A fonte de tensão aqui, ele está com defasagem de 0 graus, tá? Mas supondo que foi outro valor, a corrente, por ter sido outro valor diferente de 0 graus, logicamente não vai ser menos 43,2 graus que vai estar o fasor da corrente nesse novo valor
que ele estabeleceu do aluno, né? Mas o que acontece? A diferença de fase entre o fasor da tensão com o da corrente seria, sim, menos 43,02 graus. Esses valores aqui, apesar de não baterem, sabendo que o aluno não vai usar o mesmo valor de grau de defasagem para a fonte, mesmo assim, esses valores aqui representam a diferença da defasagem de cada um desses fasores aqui em relação à fonte. É isso que eu quero falar para vocês. Então, esses valores aqui sempre vão existir como diferença dos valores do grau da defasagem de cada um dos fasores em relação à fonte, entendeu? Esses valores aqui, em outra forma de interpretar, são a defasagem do grau dos fasores em relação à fonte. Sempre vai ser esse. Sempre vai ter uma distância de do ângulo de fase da fonte em relação ao fasor dos componentes. Entendeu? É isso que eu quero dizer. Sempre vai ter. Esse daqui representa sempre a diferença de ângulo de fase presente no circuito. Apesar de, se você mudar aqui, da fonte alimentadora, o ângulo de fase, vai mudar de cada um deles. Mas a distância entre os ângulos de cada um das ondas, a defasagem sempre vai ser a mesma. Vai ser essas aqui que eu estou querendo dizer para vocês, tá? Espero não ter ficado confuso ou muito enrolado. Qualquer coisa, perguntem aí nos comentários. Mas é isso. Eu espero poder ter ajudado vocês, ter feito uma explicação máxima completa e enriquecida aqui para vocês. E eu peço para vocês se inscreverem, dar o like, compartilhar e dar uma força aí pro canal, que eu achei essa questão super interessante para trazer para vocês, tá? Então, muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.